A gente recebe também a presença da infectologista, doutora Keila Freitas, do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, doutora Keila. Boa noite, tudo bem? Doutora Keila, a gente assistiu aqui na matéria que o Butantan ainda está em fase de aprovação, ainda vamos levar um tempo para colocar a Butanvac à disposição dos brasileiros. Mas a vacina 100% brasileira já está sendo produzida na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Queria saber de você, a gente agora já pode sorrir em meio ao caos? Na verdade, ainda é um momento de bastante cautela, né? Porque a gente está longe de sair de uma situação preocupante, mas a única forma de sairmos dessa situação é pela vacinação em massa. E a forma de conseguir esse objetivo numa população tão grande quanto a nossa é unindo forças com todos os institutos que podem produzir vacina e da forma mais independente possível, não dependendo de insumos de outros países. Então, sim, é uma excelente notícia. Doutora Raquel, ouvimos a doutora Keila falar de alguma das possibilidades. Uma outra seria derrubar mitos. E aí, será que a gente já pode pensar e falar cloroquina não é tratamento precoce para a Covid, porque não existem estudos clínicos que comprovem isso? Na verdade, nós temos estudos clínicos, vários, que comprovam que ela não funciona, né? Para a Covid. Ela não evita a Covid, quem vai evitar a transmissão é a vacinação, né, como a Keila comentou. A cloroquina ela não impede o agravamento da doença. Então, eu espero que a gente não fique na mesma discussão de 2020, quando muitas incertezas existiam. Agora, nós sabemos que a cloroquina ela não tem nenhuma ação contra a Covid. Nós esperamos até que neste ano, né, ou nos próximos anos, alguma medicação surja, né, e que a gente possa aliar, como a gente tem com a gripe, né, tem antiviral e tem vacina, que com a Covid isso também possa acontecer. Mas no momento, né, Keila, nós não temos ainda nenhum tratamento. Então, nós precisamos, né, cuidar das medidas de barreira, né, a higienização das mãos, o distanciamento e o uso de máscaras e a vacinação em massa o mais rápido possível. Mônica, como é que é no seu dia a dia de trabalho? Existem muitas pessoas ali procurando tratamento precoce para a Covid? Existe sim, e a minha fala é constante dessa questão que não existe uma medicação que cure o Covid ou que trate o Covid. Não adianta você acreditar que o chazinho da Dona Maria vai resolver, não adianta. A única coisa, essa minha fala é constante, é só vacina. E a gente tem experiência já, né, da vacinação, né, com sucesso de grande parte da população dos outros países, né? Então, Israel, Estados Unidos, que vacinaram mais, conseguiram controlar, né, a pandemia, já estão voltando ao que era quase 2019. As pessoas estão saindo, né, para os bares, para as festas, sem máscara, porque estão, na sua grande maioria, vacinados. E no Brasil também, né? Nós temos a experiência dos grupos que já foram vacinados, temos a experiência exitosa, né, de Serrana, mostrando que a vacinação consegue controlar sim. Então, a Estação Livre foi às ruas para ouvir o que as pessoas estão escutando de mais absurdo sobre os efeitos colaterais da imunização. Já ouvi falar os maiores absurdos. Eu não quero reproduzir. Tem muita fake news, nossa, por aí. Tem muita, né? De gente que não se informa direito, fica repassando coisas nas mídias, né, que não são verdades. Mais boatos sobre esses efeitos colaterais, não sei, boatos de, sei lá, o presidente, por exemplo, espalha sobre você virar jacaré, essas coisas. Você é do time pró ou contra a vacina? Eu sinceramente não sei. Porque pessoas perto de mim foram vacinadas, no entanto, se contaminaram. Inclusive a minha avó, eu acho, se vacinou 2 vezes e ela mesmo assim contraiu o vírus e hoje em dia ela tá bem. Olha, eu já ouvi tantas coisas que a gente fica na dúvida, né? Que é real, que não é. Por exemplo, a do Butantan. Eu não me senti segura em tomar ela. Se pudesse tomar ela, esperar um pouco. Eu tomei a da Pfizer. A AstraZeneca também não, porque eu vi alguns casos que mulheres grávidas que tomaram
faleceram. A vacina não deixa de ser uma forma do vírus incubado, então acho que corre sim os seus riscos. Que ela foi feita mais para prevenir, para a pessoa suportar a doença. Ela não evita a gente de pegar a doença, sim de não sofrer muitos danos com ela. Já ouvi falar que, em raros casos, algumas vacinas podem causar alguns efeitos colaterais. Eu acho que a vacina está aí para resolver um problema. O meu voto é pela vacina. Acho que todo mundo deve se vacinar. Doutora Raquel, bom, eu não cruzei com nenhum jacaré na rua, então acho que jacaré não viramos. Mas a gente viu um rapaz que disse: a minha avó tomou e se contaminou. Isso é possível? O que acontece é que nós estamos vacinando a população num momento de grande circulação do vírus, né? Então, o que pode acontecer, e deve ter acontecido com a avó dele com certeza, a avó dele já estava com o vírus, ela ia ter sintomas da Covid e aí se vacinou no meio deste caminho, teve Covid depois. Então, é importante a gente alertar que nenhuma das vacinas contra a Covid que existem no mundo hoje, elas têm o vírus enfraquecido. Algumas vacinas a gente tem vírus enfraquecido. A do sarampo, a de catapora, se você tomar, você pode ter um sarampinho, uma catapora mais fraca. Com a Covid, isto não existe. Nenhuma vacina tem o vírus enfraquecido, então esse risco da gente tomar a vacina e ter Covid, isso não existe. Agora, uma outra fala, a vacina vai fazer com que a doença seja mais fraca? Não. A vacina vai tentar, ela evita que você tenha a doença, mas não existe 100% de proteção. Enquanto a gente não tiver 70%, 80% da população vacinada, mesmo, os vacinados, mesmo com 2 doses, precisam manter todos os cuidados. O uso de máscara sempre que sair de casa, trocando a máscara se ficar longos períodos fora de casa, álcool em gel pendurado no pescoço para estar higienizando sempre as mãos e manter o distanciamento social sempre que possível. Doutora Keila, agora sobre a segunda dose. Um estudo recente da USP e da UFRJ demonstrou que cerca de 5 milhões de brasileiros não retornaram ainda para tomar a segunda dose. Eu queria que você falasse um pouco do porquê esse número tão alto e qual é a importância de se tomar a segunda dose para estar realmente imunizado. É fundamental a gente saber que, obviamente, a resposta à primeira dose varia de vacina para vacina, mas, de forma geral, os estudos existem para mostrar que, como é a forma de se ter uma melhor resposta, tanto com relação ao número de doses, quanto com relação ao tempo entre as doses. Então, a não ser a vacina que foi feita, elaborada, estudada e comprovada sua eficácia para uma dose única, como no caso da vacina da Janssen, nós só teremos a melhor proteção que a vacina pode dar após tomar a segunda dose. Em algumas vacinas, a proteção que se tem após a primeira dose é muito pouca. Cada vacina pede um tempo de espera para que o organismo possa ali elaborar a sua resposta àquele estímulo. Mas, de forma geral, a gente pode contar aí de 15 a 20 dias, em alguns casos até 30 dias, para se ter a melhor resposta. Mas pelo menos 15 dias é um tempo, de forma geral, aí para a gente trabalhar. Lembrando de novo, que mesmo que eu tenha a melhor resposta após essa segunda dose, ainda não é 100% de certeza de proteção. Então, a melhor forma de proteger, não só a mim, quanto as pessoas que estão próximas a mim, é mantendo todos os cuidados que a gente tem, mesmo antes de receber a vacina. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco você confere uma entrevista com a líder médica de vacinas da Pfizer Brasil. Olá, eu sou Luiz Helena e junto com muitos colegas mulheres do Brasil, nós estamos no movimento Unidos pela Vacina. E a gente tem trabalhado muito, gente. Em janeiro nós lançamos uma meta que até setembro nós vacinaríamos a maioria dos brasileiros que têm direito à vacina.
E não é que nós, com a ajuda de toda a união de todos, nós vamos conseguir. Então, nós estamos junto com o governo federal, com o Ministério da Saúde, um grupo ajudando a trazer vacina. Nós não comercializamos vacina, porque nós precisamos vacinar 75% da população. E na outra ponta, nós estamos com as prefeituras. Mais de 5 mil prefeituras que nós já estamos, depois de uma pesquisa, ajudando em tudo que eles precisam. Wi-Fi, computador, caixa térmica com termômetro, geladeira própria, geladeira para Pfizer. E nós agradecemos muito a sociedade civil que tem nos doado muita coisa. Tem empresa que doou para um estado todinho, tem outros que doaram para 3, 4 cidades e a gente ainda tem alguns municípios precisando. Se vocês puderem nos ajudar em qualquer quantia, é muito legal. É prefeitura@grupomulheresdobrasil.org.br. Vai estar aqui no vídeo, prefeitura@grupomulheresdobrasil.org.br. Minha gente, unidos a gente vai conseguir fazer isso. É só unidos nesse momento tão difícil. E a vacina no braço para todos. Muito obrigada. Cultura Livre por Vado. Angola canta por sua dor. Em 2020, em plena pandemia, lançou A Beleza que Deriva do Mundo, mas a ele escapa. O que eu estava fazendo, assim, qual era a minha busca naquele momento, era fazer um disco muito delicado, sabe? Então, combinou muito com o disco que eu queria fazer, que eu acho que a gente conseguiu chegar nesse ponto. Arcos que brilham, saltos sugerem um destino. Proteção a mais sempre faz bem, mas os cuidados devem continuar. Com o uso de máscaras, lavando as mãos e, na medida do possível, mantendo algum tipo de distanciamento. E a melhor proteção que existe é fortalecendo as defesas naturais do organismo. E não há reforço maior para o nosso corpo do que a seleção de vitaminas Sidney Oliveira. E de seleção, eu entendo. Vitaminas Sidney Oliveira, a proteção que você precisa para fortalecer o sistema imunológico. O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online. A garantia de uma formação completa. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Nosso convidado de hoje é o mestre do lápis, das cores, das tintas e das aquarelas. Eu trabalhei em prol da cultura brasileira e é um pouco isso que eu decidi fazer na vida e continuo fazendo. O ilustrador, cenógrafo e jornalista Elifas Andreato. Eu poderia escolher o caminho da luta pela liberdade de expressão num país que vivia sobre o terror da ditadura militar, das torturas, mortes. E me pareceu correto trabalhar ao lado da verdade. Estação Livre de volta. A vacina da Pfizer é uma das que está sendo aplicada no Brasil. A gente conversou com a líder médica de vacinas da Pfizer Brasil para conhecer um pouco mais dos seus diferenciais. A vacina da Pfizer é uma vacina que utiliza a tecnologia de RNA mensageiro. É uma forma da gente ensinar o organismo a produzir uma proteína semelhante ao do vírus e, a partir daí, ter anticorpos e se defender do vírus. E ela tem uma vantagem de ser totalmente sintetizada em laboratório, o que permite uma síntese mais rápida, então a vacina consegue chegar mais rapidamente nos pacientes, e ela também é uma plataforma que se provou segura, tem um potencial grande para doses de reforço, caso seja o caso, e assim como uma possibilidade da gente fazer ajustes frente a mutações, por exemplo. Como que está o estágio que está a vacinação no país com a vacina da Pfizer? A gente espera entregar até o final de setembro um total de 100 milhões de doses e entre setembro e dezembro mais 100 milhões de doses, num total de 200 milhões de doses.
São efeitos colaterais muito semelhantes ao que nós observamos durante as fases de estudo. A imensa maioria deles é relacionada à dor no local da injeção. O Brasil, historicamente, tem uma aceitação com relação a campanhas de vacina, a vacinação. Então, é um prazer para a gente poder colaborar nesse momento tão delicado de saúde pública com mais um imunizante para que a população se sinta protegida e segura contra a doença. A população tem que estar ciente que todas as vacinas disponíveis hoje foram criteriosamente analisadas e se provaram seguras e muito benéficas frente ao risco que é a doença Covid-19 hoje. Que a população se sinta segura, busque fontes de informação confiáveis e vacine-se. Vacine-se com a vacina que estiver disponível, porque já está provado que é somente através da vacinação que nós vamos conseguir controlar a pandemia. Vacine-se. Não escolha marca, não escolha laboratório. Apenas espere a sua vez chegar e vacine-se. Doutora Keila, já é fato. O presidente da Pfizer Brasil declarou na CPI que nós estaríamos em uma condição muito mais favorável se o Brasil tivesse aceitado ou respondido à carta de oferta da Pfizer lá no terceiro trimestre de 2020. Eu queria que você falasse um pouco de quais seriam as nossas possibilidades caso a gente tivesse um governo que naquele momento se preocupasse e enxergasse a vacinação como uma das possibilidades mais viáveis de contenção do coronavírus. Bom, é difícil da gente imaginar assim em números, né? Mas a gente sabe que quanto antes, né, começar a vacinação, melhor seriam os resultados. E somando a isso toda a desinformação governamental. Então, a gente fica, os profissionais de saúde, em uníssono de um lado, falando o que é que precisa ser feito e estruturalmente instituições dando mensagem justamente o contrário. Então é uma série de erros. É difícil a gente falar, olha, teríamos salvado tantas vidas, mas com certeza teríamos salvado muitas vidas. E mais que isso, pessoas sofrendo sequelas que também não estariam passando por isso. Pode ser até que acabasse se vacinando e se infectando, mas provavelmente de uma forma menor, né, com uma menor consequência, com uma menor gravidade para a pessoa. E além disso, a velocidade de transmissão do vírus já seria outra. Quizás as variantes também que temos visto já não seriam tantas, né? Então é uma série de coisas, tanto com relação à vacinação, quanto com relação a tratamento precoce ou mesmo tratamento preventivo, que acaba causando ainda mais uma falsa sensação de proteção. E mais que isso, abertura de setores da economia no momento em que definitivamente não poderiam estar sendo abertas, né? E assim nós vamos nos arrastando aí na loucura, né, que estamos vendo, seguimos vendo e vamos ver ainda mais aí pelas próximas semanas a meses. Agora, doutora Raquel, o Brasil, que sempre foi exemplo de vacinação, a gente já falou aqui, ainda dá para a gente pensar num plano de vacina que realmente consiga dar uma cobertura maior e possibilidades para a população? Sem dúvida nenhuma que é possível, né? Desde que nós tenhamos a vacina, né, em quantidade suficiente para vacinar a população. E eu diria, a gente tem dito acima de 18 anos, mas é possível até um reajuste, né, da orientação do Ministério da Saúde, porque a bula da Pfizer no Brasil já prevê a vacinação acima de 16 anos. Então, principalmente para aquela população de 16 a 18, né, que tem maior risco de adoecimento mais grave, os imunossuprimidos, os transplantados dessa idade, seria muito bom que eles fossem vacinados. Mônica, a gente está
está num momento em que a gente assiste aí países como a China, que já está vacinando 20 milhões de pessoas por dia. Como é que tem sido ali, dentro do seu dia a dia, o trabalho de vacinação? O que você pode pontuar e contar para a gente aqui? Então, Cris, tá todo mundo muito feliz com essa questão da vacinação, né? Os profissionais da saúde, as pessoas comuns, eles estão assim, vibrando com isso. E eles acreditam sim na vacina, pelo menos eu tento passar essa informação, porque meu papel agora é informar e conscientizar que vacina salva sim. O Estação Livre foi a 2 postos de saúde para saber das pessoas como é que elas se sentem depois dessa tão bem-vinda injeção. Alexandre, qual é a sensação de tomar vacina? Opa, show de bola, um prazer, né? Tá começando a imunização aí. Sensacional, sensacional. Vacina salva, né? Eu só senti aquela sensação de trabalho feito. Tá precisando. Eu não quero morrer, não. Aliviado. Peso nas costas a gente tira, né? Ainda mais que eu convivo com pessoas de idade, então isso já me deixa menos preocupada. Dói. Me senti mais aliviada, né? Com esperança, assim, que se por acaso eu pegar, que não seja da forma pior que eu possa continuar vivo para criar meu filho, que tem só 6 anos. Só ficou doloridinho assim uns 2 dias a vacina, mas esse é natural. Podem tomar à vontade, tome porque vale a pena, entendeu? Porque é para nossa saúde. Mônica, depois que você tomou a vacina, aquela emoção toda, mas eu percebi, assisti que você foi alvo de alguns ataques nas redes sociais. Ataques racistas, criaram fake news a seu respeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, no dia 17, até o dia 17, eu era uma pessoa comum, né? Depois das 3h10, eu passei a ser uma pessoa pública, né? E toda pessoa pública sofre o ataque, né? Eu fiz uma coisa que tinha um cunho de saúde pública, né? Eu não fiz nada única e exclusivamente para mim. A gente deu o pontapé inicial de uma situação que toda a população está vivendo. E é óbvio, né? Quando você se expõe muito, isso incomoda alguns. E foi o que aconteceu. Fizeram várias contas fakes, tinha notícias que eu tinha morrido, tinha notícias que eu estava internada depois que eu tomei a vacina, que eu estava internada. Enquanto alguns queriam que desse ruim, deu tudo muito certo. Entendeu? Então isso incomoda. E aí começou os ataques porque eu tomei a vacina, os ataques pela questão racial mesmo. E recebi ataques de pessoas do Sul me xingando porque eu tomei a vacina. Gente, eu fiz um ato coletivo. Por que me atacar, sendo que nem me conhecem? Então, o que eu falo em toda entrevista? Eu não dou ibope para essas pessoas que me atacaram, porque a famosa do momento sou eu, entendeu? O Brasil me acolheu, isso que importa. E quem não gosta de mim, me vê menos. Mas aí eu faço um convite para essas pessoas que me atacaram, que me xingaram e fizeram todas essas maldades. Vem dar um plantãozinho comigo de 6 horas no Emílio Ribas. Só 6 horas. Não precisa muito, entendeu? Vamos ver se depois desse plantãozinho de 6 horas, onde prona paciente, onde intuba paciente, onde a gente cuida dos pacientes graves, quem sabe ele muda o contexto em relação à minha pessoa. Doutora Keila, ainda estamos no Brasil com 1.800 mortes. Apesar de toda essa esperança que a Mônica traz para a gente precisa olhar ao nosso redor e enxergar exatamente o momento que nós estamos e que é um momento de notícias ruins e de ações conflituosas. O que a gente ainda precisa falar aqui nesse programa para alertar a população? A gente precisa falar que, independente do cansaço que possamos estar sentindo, famílias ainda estão sendo destruídas, destroçadas. Cada número que a gente escuta na imprensa, aquilo ali representa várias histórias por trás. Eu digo cada número, várias histórias, porque não é só
a pessoa que está ali lutando pela vida, é todo o contexto familiar dela que adoece junto, sofre junto com a pessoa. Então, realmente é muito triste, é cansativo, é exaustivo o que a gente está fazendo, né? As meninas sabem, já há tantos meses, mais de anos, nessa luta que começou como uma contingência, mas é uma contingência que não termina e a gente acorda, vai dormir achando que não vai conseguir ter forças para levantar o outro dia e tem que se levantar e seguir fazendo aquilo que a gente já está fazendo há tanto tempo. Esse sofrimento tão denso e que vivemos tão juntos como uma família só é algo realmente muito único. Eu espero que a gente possa, pelo menos, passar por isso com uma carga de consciência, pelo menos a maioria de nós, daquilo que devemos fazer para estar preparado num segundo momento, se acontecer algo necessário, de novo, que a gente saiba agir. Passemos pelo que estamos passando. E, doutora Keila, a gente aqui agradece pela dedicação, pelo comprometimento em salvar vidas, todas as vidas, sem distinção. Agradeço também aqui a doutora Raquel, que esteve com a gente, e a Mônica. Muito obrigada por essa participação.